Existe um momento na vida de todo grande artista em que uma decisão pode mudar tudo. Um instante silencioso, muitas vezes longe dos holofotes, onde dizer sim parece o caminho mais fácil, mas dizer não pode transformar completamente a história. E quando falamos de Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música brasileira, essas decisões ganham um peso ainda maior. Porque ao longo de sua carreira, o rei sempre foi conhecido por sua postura cuidadosa, discreta e extremamente estratégica. Nada parecia acontecer por acaso. Mas houve um dia, um momento específico, em que Roberto Carlos tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Uma decisão que, à primeira vista, parecia inesperada, e que até hoje levanta curiosidade entre fãs e pessoas que acompanham sua trajetória. Tudo começou em uma fase muito importante da carreira do cantor. Roberto Carlos já havia conquistado o Brasil. Seu nome estava consolidado, seus shows lotavam, suas músicas tocavam em todos os cantos. Ele já não era apenas um cantor de sucesso, ele era um símbolo, uma referência, um artista que representava emoções, histórias e sentimentos de milhões de pessoas. E justamente por isso, tudo o que envolvia sua imagem era tratado com extremo cuidado. Foi nesse cenário que surgiu uma proposta grande, chamativa, daquelas que muitos artistas aceitariam sem pensar duas vezes, algo que poderia ampliar ainda mais sua visibilidade e até mesmo trazer novos públicos. Mas também era algo que poderia mudar a forma como ele era visto. E foi aí que tudo começou a ficar mais delicado. Porque aceitar aquela proposta significava se expor de uma maneira diferente. Significava sair de um espaço confortável e entrar em um território novo. Um território que nem sempre combinava com a imagem que ele construiu ao longo dos anos. Nos bastidores, as conversas começaram. Pessoas próximas analisavam os prós e contras. Alguns viam aquilo como uma grande oportunidade, outros demonstravam preocupação. E enquanto tudo isso acontecia, Roberto Carlos observava, em silêncio, refletindo. Porque para ele não era apenas uma questão de carreira, era uma questão de identidade, de coerência, de manter aquilo que sempre foi verdadeiro em sua trajetória. E é exatamente nesse ponto que a história ganha força, porque num mundo onde muitos artistas aceitam tudo o que aparece, dizer não exige coragem, exige clareza, exige saber exatamente quem você é e o que você representa. Chegou então o momento da decisão, o momento em que era preciso dar uma resposta, e, por surpresa de muitos, Roberto Carlos recusou, disse não. Sem escândalos, sem polêmicas, sem grandes explicações públicas, apenas tomou sua decisão e seguiu em frente. Para algumas pessoas, aquilo foi difícil de entender. Por que recusar algo tão grande? Por que abrir mão de uma oportunidade que parecia tão vantajosa? Mas para quem conhece a trajetória do rei, essa decisão faz muito sentido. Porque ao longo dos anos, Roberto Carlos construiu algo raro. Ele construiu confiança, construiu uma conexão verdadeira com o público. E isso não acontece apenas com música, acontece com consistência, com escolhas bem feitas, com respeito à própria essência. E muitas vezes, manter essa essência exige abrir mão de certas oportunidades, exige saber que nem tudo o que é grande é certo, nem tudo o que brilha combina com você. E talvez tenha sido exatamente isso que guiou aquela decisão. Com o tempo, ficou claro que dizer não naquele momento não foi um erro. Pelo contrário, foi uma forma de proteger tudo o que ele havia construído, de preservar sua imagem, de continuar sendo reconhecido exatamente da forma como o público sempre o viu. E isso tem um valor enorme. Porque no mundo da música, onde tudo muda muito rápido, manter uma identidade sólida é um dos maiores desafios. E Roberto Carlos conseguiu fazer isso ao longo de décadas, sempre com cuidado, sempre com atenção, sempre escolhendo bem seus caminhos. Essa história mostra algo que vai muito além da música.
Mostra que às vezes as decisões mais importantes não são aquelas que trazem mais visibilidade, mas aquelas que preservam quem você realmente é. E talvez esse seja um dos grandes segredos da longevidade de Roberto Carlos. Ele não apenas construiu uma carreira de sucesso, ele construiu uma história coerente, uma trajetória que faz sentido, uma imagem que se mantém forte mesmo com o passar dos anos. E tudo isso é resultado de escolhas, de decisões tomadas nos bastidores, de momentos como esse, momentos em que dizer não foi mais importante do que qualquer sim. E talvez seja exatamente por isso que até hoje ele continua sendo o rei. Porque mais do que talento, mais do que sucesso, ele sempre soube escolher. E no final, são essas escolhas que definem uma carreira, que constroem uma história e que fazem com que um artista deixe de ser apenas um nome e se torne eterno. Bye. Uh-huh.